Olá pessoal, Benigno Soares, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Interseccional Piauí. Estamos no 10º Congresso de Gestão de Pessoas e nesse momento do nosso podcast vamos entrevistar o Ricardo Chaves, que acabou de ministrar uma palestra fantástica para todos os nossos participantes. E eu gostaria de saber do Ricardo Chaves como está sendo para ele participar desse evento aqui no Piauí, o 10º Congresso de Gestão de Pessoas em Mundial. Benigno, olha, vou ser honesto para você. Acho que não conheço ainda uma palavra que possa expressar o tamanho da experiência positiva que a gente está tendo aqui no Piauí, em Teresina. Vocês têm sido fantásticos, desde o acolhimento para nós como palestrantes. A infraestrutura do evento nem se fala. Os participantes, a energia que a gente experimenta aqui em Teresina é uma energia fantástica, de gente acolhedora, que tem sede por conhecimento, gente que quer ver as empresas prosperando e se humanizando, como diz o tema desse 10º Congresso, de Gestão de Pessoas, o ser humano, a conexão do ser humano como sendo fundamental para o avanço, para a prosperidade das empresas. Então, assim, falando diretamente para você, a experiência é surreal, fantástica, um evento que vocês realmente estão dando um show de excelência. Quem digitou aí achou Ricardo Chaves? Então, gente, eu tenho um homônimo no Brasil. Você sabe o que é homônimo? Eu gosto quando o Cortella explica o homônimo. Ele fala, homônimo do grego. Quase você achou que era o Cortella, né? Do grego, homônimo. Entretanto, quando eu descobri que o Ricardo Chaves era um cantor baiano, cara, eu tô muito chiclete com banana aqui com esse microfone, Eu falei, meu Deus, que legal! E eu confesso pra vocês que no carnaval eu curtia muito uma música dele. E aí eu já vou entregando a minha idade, porque era sucesso no carnaval naquela época, lá em São Paulo, uma música dele que ele falava assim, é o bicho, vou te devorar, crocodilo. Vocês lembram? Aí entregando a idade, como que é? Vamos lá. É o bicho. Gente, então assim, vamos ficar de pé. Vocês me ajudem. E como vocês me ajudam? Entrando e cantando comigo. Toda vez que eu falar vocês, aí você já vai saber o que fazer. O refrão é mais ou menos assim, ó. É o bicho, vou te humanizar, a BRH eu sou. Vai! Ricardo, a gente percebeu realmente uma conexão sua com a plateia, porque você traz música, você traz paródia, Você traz uma vivência, uma experiência. E eu queria que você contasse aqui um pouco para o nosso pessoal, um pouquinho, de quem esteve aqui, o que foi essa palestra, esse momento. Muito legal, cara, porque assim, eu sempre fui muito acadêmico na transmissão do conhecimento. Então, assim, ia dar palestras, ia com dados, ia com informações, e com conceitos e muitas teorias. Eu sempre fui assim. Até que eu acabei tendo uma experiência muito positiva, inclusive com a próxima palestrante que a gente vai ter aqui no fechamento da palestra magna, que é a Branca Barão. Isso. E eu fui fazer um treinamento com ela, porque eu tenho muito conteúdo no sentido acadêmico, mas nunca tinha experimentado o que você chamou aí dessa conexão com a plateia. E eu descobri em mim uma maneira muito leve e divertida de tratar assuntos que são muitas vezes difíceis de ser tratados no dia a dia das empresas. E eu uso, um dos elementos que eu acabei trazendo para dentro da minha metodologia é usar músicas, paródias que eu componho sobre os desafios que é se relacionar entre lideranças e equipes, entre os desafios da vida e como a gente consegue, de alguma forma, sair do que eu tenho chamado de relacionamentos em padrão de manipulação e começar a construir relacionamentos em padrão de crescimento. E eu acho que isso tem dado muito certo, até pela conexão que a gente tem com o público, de poder usar o humor como um mecanismo de tomada de consciência, expansão da consciência sobre questões do cotidiano. Tem uma frase que eu gosto muito do Walt Disney, e ele diz assim, atribuem essa frase a ele, eu prefiro divertir as pessoas na esperança que elas aprendam do que ensiná-las na esperança que elas se divirtam.
E eu mudei esse paradigma e tem dado muito certo. Acho que a experiência aqui foi fantástica mesmo. E você falou, né, de algo muito interessante que também me chamou a atenção, porque eu também assisti a palestra, que foi justamente dessa questão interna que nós temos, né, do vilão, do sofredor, né, e do herói, né? Então, assim, baseado, né, na sua experiência como psicólogo, né, para ajudar os líderes, ajudar as equipes, né, como você fala na sua palestra, né, de entender, né, emocionalmente essas equipes, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Essa estrutura que eu uso, ela vem de um conceito que é um conceito chamado Triângulo de Karpman. É um conceito onde se coloca esses papéis que a gente atua muitas vezes como um vilão, onde a gente deixa as sensações e emoções mais primitivas de agressividade sair nos nossos relacionamentos. A vítima é quando a gente permite que se colocar no lugar de sofrimento para que a gente tenha algum tipo de ganho e manipule as pessoas por isso que a gente está passando. E o herói, quando a gente se posiciona como uma pessoa que vai ajudar muitas outras pessoas, mas não necessariamente porque nós amamos as pessoas, mas porque de alguma forma a gente gera uma dívida com essas pessoas que elas vão ter que pagar quando a gente precisar. E é interessante porque tudo isso, na verdade, nos leva a um ponto em comum. Nos leva à maturidade emocional. O grande desafio nos relacionamentos, seja de pais com filhos, de marido e mulher, de cônjuges, seja no relacionamento de líderes e equipes, seja no relacionamento entre as equipes nas empresas, o grande desafio é a maturidade emocional. Por quê? Na nossa língua portuguesa, nós não temos ainda muitas palavras para definir muitas emoções que a gente passa. Às vezes a gente confunde o nome das emoções, a gente acha que é raiva e é tristeza. Às vezes a gente está com uma angústia e a gente confunde com depressão ou com outras coisas que a gente vai nomeando. E é interessante porque quando a gente vai tomando consciência desses papéis ou desses personagens que habitam na gente, a gente tem a oportunidade de alavancar, de impulsionar o desenvolvimento da maturidade emocional. Não apenas a inteligência emocional, de saber como você tem que se comportar, mas de conseguir entender que nós somos limitados, nós somos pessoas que temos tristezas, mágoa, que guardamos rancor e que muitas vezes a gente tem alegrias, entusiasmo, e tudo isso influencia a nossa entrega no trabalho. Tudo. Como eu costumo dizer, né, que o que torna a vida de um ser humano rico são as emoções. Sim. Né? Eu imagino uma vida sem emoção. E claro, quem tem que saber gerenciá-las, identificá-las, como mesmo se colocou. E aí você tem um livro, né, que também trata um pouco sobre essas questões. Fale um pouco do seu livro pra gente. Então. Bom, o meu livro chama Liderança no Divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar. E eu trago esse conceito dentro do livro, aplicado à gestão de pessoas. O livro ele trata sobre saúde emocional de líderes e equipes. O livro trata sobre autoconhecimento e uma autogestão também da saúde emocional. Eu costumo dizer que ele está organizado em 3 partes muito bem definidas. A primeira parte é a gente entender um pouquinho sobre o comportamento humano e o que determina o nosso comportamento. A segunda parte, as competências essenciais para qualquer líder em qualquer contexto. E aí eu não vou revelar aqui, porque vai ter que comprar o livro. E por último, as principais psicopatologias relacionadas à liderança e a equipes, que são burnout, depressão, ansiedade e os comportamentos autodestrutivos, que a gente pode colocar como comportamento suicida e o uso de substâncias psicoativas. Tudo isso é abordado de uma maneira uma linguagem muito acessível dentro do livro, para que qualquer pessoa que leia consiga se identificar. O lixo aparece em todos os lugares, menos no lixo. Uns dias atrás, alguns meses, eu encontrei um papel de Danone, ou na verdade eu achei que era uma tampinha daqueles de alumínio, em cima do balcão. Gente, sem brincadeira, dali para o lixo, não precisa nem mover as pernas, é fazer isso aqui. Então, eu falei para o meu filho Gabriel, eu sabia que tinha sido ele, só estava eu, minha esposa e ele em casa. E a minha vontade era de mais uma vez gritar: meu Deus! E eu comecei então a bater fotos. E todas as vezes que eu chegava, por 2 meses, eu fui batendo fotos e mais fotos.
E eu não sei, eu estou quase para tirar o micro-ondas dali e colocar um lixo em cima do balcão. Talvez seja essa, sabe? Não tentei ainda, volto aqui para contar se deu certo. Eu acho que não vai dar certo. Sabe por quê? Alguns dias atrás, eu abro a geladeira, gente. E o que eu encontro dentro da geladeira? Todos os ovos foram embora e a carteira ficou lá. E eu falei, gente... E já chegando no final aqui do nosso podcast, né? Já agradecendo você ter vindo de São Paulo, com a Branca, para estarem aqui no nosso evento. Mas assim como na sua palestra você deixa uma mensagem final de muita relevância para quem esteve lá, eu também queria que você deixasse uma mensagem para a gente aqui, né, para o pessoal que está assistindo o nosso podcast. Legal, Benigno, eu vou dizer assim, que a vida é um eterno relacionar-se. Quanto mais a gente investir em ampliar a nossa maturidade emocional, mais a vida trará felicidade e leveza. Mais a gente vai experimentar essa jornada chamada vida de uma maneira que faça sentido para nós. No meu livro, no último capítulo, eu digo assim: profissão ou trabalho, profissão, é projeto de vida e não sentença de morte. O que isso significa dentro do contexto do livro que eu estou ali explicando? Significa que a gente precisa se permitir mudar quando for necessário, para que a gente continue crescendo, avançando e conquistando, criando a vida que a gente quer experimentar nessa jornada. Maravilha. Então nós estivemos aqui com o Ricardo Chaves, no 10º Congresso de Gestão de Pessoas. Para mim foi um prazer imenso dividir e compartilhar esse pouco momento aqui com você e que fique essa mensagem que, na verdade, a gente possa aplicar para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional.